Eu sou Indiara. E eu sou o Davidson. Se você está chegando agora, o Na Estrada Podcast é rebelde. Ele não segue os demais. Abordamos temas de viagem de uma maneira diferente. E a nossa convidada de hoje é muito rebelde. E ela também não segue os demais. É a Lívia. Ela é advogata. Bem-vinda. Olá! Muito obrigada pelo convite. E a Lívia tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque o tema é sobre viajar para um outro lugar, né, um outro país, através de uma música, de uma banda. E a Lívia vai contar para vocês sobre essa experiência dela. Lívia foi pro México. Bom, pela introdução, né, pela abertura, vocês já devem imaginar que ela é fã do RBD. Ela só não é a fã número 1, porque a fã número 1 sou eu. Com certeza. Lívia, conta tudo. Por que você foi pro México? Então, a gente já é fã, né, do RBD e de Rebelde há muito tempo. Não fala os anos, porque entrega a idade. Com certeza. Então, eu vou falar há muito tempo. E aí, em 2007, surgiu, quando eu fiz 15 anos, surgiu a primeira oportunidade de ir para o México, que ao invés de eu fazer uma festa de 15 anos, eu quis ir para o México. E aí já foi a primeira experiência, assim, minha primeira experiência internacional, a primeira experiência com o México. E aí foi incrível. Já foi para ter esse contato, assim, com o país e também realizar alguns sonhos relacionados à Rebelde e à RBD. Conheci a loja da Anaí, que é a minha integrante favorita. E foi assim, foi uma viagem inesquecível. E de lá para cá, pude realizar outros sonhos. Fui para o México de novo, fui para o Canadá. Porque em Rebelde, eles viajavam muito, né? Por conta da banda, né? Isso, eles faziam viagens assim, com a sala, com o colégio. E depois visitavam algumas partes do México, depois foram pro Canadá, Estados Unidos, e aí eu sou muito apegada, eu tenho uma memória afetiva com a novela, com um grupo muito grande. Então, estar nesses lugares, nesses hotéis, nos lugares onde eles gravaram, foi muito emocionante, foi incrível. A Lívia fez todo o itinerário da novela, a Lívia fez. Ela foi pro Canadá, né, igual ela falou, Estados Unidos, México, ela se hospedou Nos mesmos hotéis. No hotel que eles fizeram férias na novela, né? Isso. O Vacancy Club. Que fica em Valle de Bravo, que é uma cidade, assim, mais ou menos fica a 2 horas do México. E, assim, primeiramente falando, são lugares que eu nunca pensaria em ir se não fosse a novela e se não fosse o grupo. Então, foi uma experiência, assim, mais do que conhecer pelo grupo e pela novela, né? Me deu oportunidades únicas de conhecer lugares que eu nunca pensaria em conhecer se não fosse a novela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é quem? Eu sou a Mia. Ela já foi. Você. A Roberta, você ficou com a Lupita. Não. Ficou vermelho, né? Não. Você ficou com a Lupita. Agora, Não. A gente chega na maturidade da idade, a gente já entende muito bem a Roberta, a loucura da Roberta. Isso é. Mas aí, no seu caso, você precisa ser calma igual a Lupita. no fim, a gente tem um pouquinho de cada, né? Agora, o Miguel é meu, esquece. Ah, não. Não, eu divido com você. Não, é meu. Não. Enfim, quais lugares do México que você mais gostou e conheceu? Olha, eu sou suspeita, porque assim, eu gosto muito do México, a cidade do México é incrível, e não só assim, por Rebelde, mas pelas outras novelas, Usurpadora, Maria do Bairro, olha o tanto de novela que a gente cresceu assistindo, É verdade. e passando aquele anjo naquela praça, nossa, maravilhoso. Então, a cidade do México, assim, todos são especiais, o México é muito rico em cultura, em culinária, as pessoas são bem parecidas com os brasileiros, assim, eles são muito simpáticos, receptivos, então é difícil, mas eu acho que eu ficaria, assim, se fosse pra visitar de novo, eu ficaria com a cidade do México. Eu sou mais cidade, assim. Mais capital, né, no caso. E o lugar lá que você não conheceu ainda, que você gostaria de ir lá no México? E eu gostaria de ir pra São Miguel de Allende, que é, tipo, fica perto, assim, é uma cidadezinha bem pequenininha, mas que tem aquelas igrejas, sabe, construídas, assim, de uma maneira, pintura. É lindo, maravilhoso. Eu queria muito ir pra lá. Qual foi seu maior perrengue nessa viagem? Do México?
Teve um perrengue. Toda viagem tem um perrengue. Eu fui em plena pandemia, assim. O que aconteceu? A gente viajou em março e, assim, quando a gente tava uma semana lá, a pandemia começou aqui de uma forma que eles, assim, fecharam tudo, mandaram todo mundo ir pra casa. E aí lá tava começando a fazer isso também. E aí, voltando de Cozumel pra Cancún, tinha... barca, era toda... Porque fica numa ilha, né? Então, era de meia em meia hora saía a barca. Só que aí a gente chegou e tava saindo 2 barcas por dia só. Então, a gente teve que esperar... Já tinha saído a primeira. Então, a gente teve que esperar naquele porto, alguma coisa lá. Gente, ela revivendo a cena de Jesus, mim e eu vou Miguel. compartilhar o meu. Conta. Vou compartilhar o meu. Eu não sou tão fã do RBD, desculpa, gente. Eu era um adolescente para adolescente meio rebelde. Você era uma criança, Mas eu né? adorava Sandy Júnior quando criança. Ai. E eu nunca consegui ir no show deles. E teve a mudança de país quando eu morei em Portugal. Lá em Portugal também eles eram uma febre, morava em cidade distante. Eles lotaram lá uma loja, enfim. Voltei pro Brasil, virei um pouco rebelde, passei a não gostar tanto deles. Depois de adulto, né? Veio tudo de novo a nostalgia. E teve a turnê em 2019. Até comentei com Diara pra ir comigo. Eu queria ir em São Paulo. Acabou que São Paulo eu acho que estava tudo esgotado, estava perto de esgotar, não lembro. Aí fui pra Curitiba. Eu falei, bom, não conheço Curitiba. Fui pra Curitiba. E nisso eu tinha viagem marcada pra Portugal, um mês depois do show. 20 dias depois do show. E o euro, na época, tava 4 e pouco, já era caro, né? Não vamos nem comparar com de hoje. Eu falei, bom, eu não posso gastar com aero R$600. Eu compro quase 150 euros, né? Então, fui de ônibus. Meu Deus! Foi. 24 horas ele de tinha, ônibus. eu não vou citar a aviação, mas ele foi de graça. Foi com voucher lá que ele tinha. E foram 24 horas de ônibus. Fui para São Paulo. São Paulo, fiquei acho 4, 5 horas esperando o ônibus e fui para Curitiba. Só que tem a parte boa. Na época tinha uma empresa que tinha acabado de chegar aqui no Brasil, que vendia passagens mais baratas, então eu acabei conseguindo um voucher. Então minha viagem saiu 0,800. Só que o preço, 24 horas. O tempo é dinheiro. Fui, só que eu não voltei de ônibus. Eu fui de ônibus até São Paulo, e São Paulo vim de voo. Falei, não, também não exagera, né? E o tempo lá tava lindo, Diara foi comigo, tava lindo, meio-dia, 2 da tarde, o dia virou noite, caiu um temporal horroroso. Eu quase chorando, assim, meu Deus do Show de céu. Sandy Eu não Júnior. acredito que eu peguei esse azar todo e tal. E graças a Deus a gente tava de camarote. Finalmente, os pobres. Finalmente os refrescos. Depois de 24 horas. E ele não de queria avião com... plena? Eu fui plena. De avião. Por quê? Porque eu espero promoção. Eu chorando. Afobado, compra passagem, tipo assim, 50 mil anos antes. Eu falei, calma, relaxa. E nesse meio tempo eu morava em São Paulo. De lá eu mudei pro Espírito Santo. E ele, você tem que comprar passagem. Calma, imagina se eu tivesse comprado a passagem de São Paulo, ele me atentando. Aí eu ia ter que comprar outra passagem do Espírito Santo pra São Paulo. É muito afobado. Aí a vida muda passar. Não, e ele falou assim, eu vou comprar qualquer um. Eu falei, olha, se não for... Eu não tenho idade mais pra pista, pra nada. Igual o show do RBD. Eu falei com as meninas, pista, esses negócios, esquece. É camarote, se bestar ainda vou pedir cadeira. Eu não tenho idade mais, gente. Eu vou estar com 34 anos em novembro, não tenho cabimento. E aí fomos de camarote, Fomos de camarote, linda e plena. E eu toda educada ainda consegui me enfiar. Aí ele veio junto. Nós ficamos, assistimos plenos. O povo lá se matando na chuva e a gente ali, ó, dando pulo. Sequinhos. Arrasou. Não, foi tudo de bom. Tudo de bom. Foi show. Foi show maravilhoso, né? Fala sério. Depois, pra voltar, a gente teve um perrenguinho de aplicativo, né? Pra achar por conta da demanda. Mas também tranquilo. Sempre pegar carro depois de aplicativo, depois de show, isso é perrengue. E eu já falei com ele, a gente não viaja mais sem alugar carro. É muita emoção, eu não tenho mais treco pra ficar dependendo de aplicativo, não. É bom e é ruim. É bom que você anda e não fica preso naquele negócio de estacionar, de bater o carro, essas coisas, mas o ruim é que você tem que esperar. E às vezes você pega uma dinâmica que não compensa. Que não compensa. Eu tava crente que ia conhecer Sandy Júnior, mas enfim, voltando pra sua viagem pro México. Quem sabe daqui a 20 anos eles não se reúnem de novo.
Já viajei pra conhecer, porque na época que eles acabaram, depois eles vinham solos, né? Pra fazer show e pra fazer o famoso meet. E aí eu pude conhecer a Anaí, Afonso e Christian, assim, nesses meets. O Christian veio até aqui, foi o único, né? Aqui em Vitória, depois de carreira solo, Uhum. foi verdade. Depois outros não. Faria a mesma viagem hoje? Ah, eu faria. 1000 vezes mais. Comprou ingresso pra RBD? Ah, comprei! Ai, gente, eu não Onde? podia. Comprei em São Paulo e no Rio, né? Agora, os shows que tiver e Deus quiser, a gente vai. Os meninos estavam querendo ir pro México. Ai, senhor, muito atenta. Eu tenho um Nossa filho pra criar, Senhora. não dá, gente. Não dá, mas vamos que vamos. Vai, Ai, pergunte mais Quais pra lugares ela. do México que você não conheceu e gostaria de conhecer? Pode perguntar tudo. Então, eu gostaria de conhecer São Miguel de Allende, porque, assim, já vejo algumas. Puebla, tem outros lugares assim, são vilas, vilarejos pequenos, mas são bem charmosos, assim, que dá pra ir, por exemplo, dá pra você ir chegar na Cidade do México e pegar um ônibus, e aí fica 2 horas, é bem tranquilo, assim, pra viajar. E deve ser maravilhoso. Cancún e Cusma, você falou que foi, né? Por conta da novela. Foi. É. Então você foi, ela foi em Maravilhoso. tudo, gente. Ela maratonou, ela pegou, assim, roteiro. Aqui. Sim, e além Lá você chegou a conhecer, ver algum deles? tem uma boa história também, porque o que Conte. acontece? Em Rebelde tinha os atores, né? Os E outros aí eu personagens. pude conhecer um ator de Rebelde, que era o Nico. E ele foi muito solícito. Eu cheguei lá com umas coisas do Brasil. Falei assim, Rodrigo, e se a gente se encontrasse? E aí ele saiu lá da casa dele, com a noiva dele, pra ir pra um café, me encontrar. Ai, que tudo. E a gente passou uma tarde junto conversando. Na minha cabeça, isso nunca iria acontecer. Assim, eu imagino assim, agora contando pra Lívia, de 13 anos: olha, você vai pro México e ele vai sair da casa dele pra tomar café com você. Então, assim, é surreal, surreal. Você também entrou numa live com ele, não foi? Foi. Foi a partir daí que tudo começou, assim, que a gente teve mais contato. E aí aconteceu, foi Ai, que incrível. tudo. Você já fez alguma loucura parecida de fã por alguma outra banda além de Rebelde? Eu já saí daqui do Brasil pra ir ver o show da Adele em Nova York sem ingresso. Misericórdia. Ou seja, contando com Deus mesmo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Cheguei lá, na bilheteria tinham aqueles chamados... os bilhetes esses que o pessoal devolve, que não consegue vender. E aí, tinha uma fila lá enorme. Eu falei, ai mãe, vamos tentar aqui. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Mas o nervosismo era grande, de sair daqui e não conseguir. Bom, na pior das hipóteses, curtiria Nova York. Claro. Agora, não é sobre Rebelde, é sobre viagens. Quantos países ao todo você já conhece? 10. Estados do Brasil? Estado do Brasil, infelizmente, são poucos. Os aqui do Sudeste e Bahia. Quais lugares do Brasil você mais gosta? Eu amo Minas Gerais, assim. Meus pais são mineiros e eu sou bem suspeita, assim, Belo Horizonte. A parte de quando a gente vai pra Minas, eu sinto uma energia, eles são muito receptivos, eu amo demais. Qual o local do Brasil que você ainda não conhece, que você gostaria de conhecer? As praias do Nordeste, assim, um lugar não, mas assim, explorar mais o Nordeste, eu quero muito, assim. Recife, Fortaleza, Maragogi. Maragogi. Então. Nossa, Maragogi, assim, por foto é perfeito, né? É o Nossa. Caribe brasileiro. Então, eu, assim, queria explorar mais aquela parte Nordeste, eu do também só Nordeste. conheço até ali, Salvador, Ilha de Boipeba. Natal. Nossa Senhora. Natal é lindo também. Eu falo com ele pra gente pegar uns locais no Nordeste. Uhum. Sair do óbvio, né? De Sudeste, São Paulo, Rio e Sul, Curitiba. Sair um pouco do óbvio e mostrar os locais, assim. Tudo bem que Nordeste é bastante... As pessoas viajam também bastante. Mas buscar locais, assim, que fuja um pouco do foco do turismo, né? Ou baixa temporada também, que deve, assim, ser mais tranquilo. Porque se for agora no verão... Não, tem que ser baixa temporada. Eu tenho... É como eu falei, eu não tenho mais pique, gente. Ai, eu também não. Não, e perrengue, esse daqui, eu viajo com ele só dá perrengue, tá? Atrai Curitiba, perrengue. ele falou, maior sol. Acabei de fazer a foto dele, assim, com o fundo do Jardim Botânico. O céu fechou, parecia que o mundo ia acabar.
Fomos pra Ilha de Boipeba, chegamos lá sem energia, numa pousada luxuosa, Meu Deus. caríssima, pra eu tomar banho gelado, dormir cheia do mosquito, no calor, porque ainda chovendo, tava abafado. Olha, foi assim, não, eu tive que implorar por uma tapioca, pagar 30 conto numa tapioca pra almoçar. Meu Deus. Porque como acabou a energia, uns eram gerador, outros não tinham gerador. Fecharam o restaurante. Eu, moço, pelo amor de Deus, eu pago o que for, só preciso comer, eu tô desmaiando. Aí pedi 2 tapiocas, nós comemos, eu saí de lá, pé da vida. Eu falei, vamos embora. Eu não fico, amanhã vai sair sol, amanhã vai sair sol. No outro dia, eu falei, não fico. Eu não fico ficar dentro da pousada. Eu não fico. E é assim, é isso aqui, gente. É uma ilhota. Pra você chegar lá, é o maior perrengue. Sim, tipo Caraíva, né? É tipo Caraíva. Você tem que tipo, chegar Caraíva, lá. Morro de São Paulo, é bem assim, bem, Uhum. é lindo, mas tipo, é muito rolê pra chegar lá. Eu também, eu não curto, eu gosto de chegar e ficar, e, assim, voos, por exemplo, Maldivas, não é um lugar que eu tenho interesse de conhecer, porque até você chegar lá, você tem que fazer 1000 voos e tem que pegar mais um voo particular, e, nossa, eu acho muito trabalho. Muito perrengoso, né? Aí eu falei com ele, eu falei assim, não volto lá nem se eu for de helicóptero, pra chegar assim, não vou. Ai. Ele se deu bem, né, mas... Tem boas lembranças. Ele tem, né? Mas eu não. Não. Vai, você tá se fazendo, né? Assunto do outro podcast. Isso aí, assunto para outro podcast. Lívia, vamos ficar por aqui. Eu vou fazer com você um jogo rápido. E o que você vai fazer? Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai me responder em uma palavra e o que vier à sua mente, tá? Uma palavra que te define. Eu vou pensar, já que não é ao vivo, meu Deus do céu, uma palavra que me define. Determinada. Destino dos sonhos. Foi o México? Foi. Então ela já realizou. Um local que você gostaria de conhecer. Aquela costa ali da Itália. Aquela costa, assim... O litoral da Itália, assim. Litoral. Um local que você não voltaria. Paraguai. Ai, Uruguai. Perdão. Eu ia falar, o Paraguai eu gosto. Uruguai, nunca fui. Então não posso comentar. Eu esperava mais, assim. Criou expectativas, né? Não cria expectativas, simplesmente vá. Viajar é... Sonho. É um sonho... cada vez que eu viajo, assim, eu estou realizando um sonho. Porque tem muita coisa envolvida, né, por trás. Muito planejamento, muito... Viajar tem um ditado que fala que viajar é trocar a roupa da alma, né? Ali você conhece cultura, pessoas, as coisas locais, gastronomia. Não é simplesmente ir lá, fui pro México. Não, você voltou com toda uma bagagem. Claro. Né, da cultura local. Tudo bem que você já foi formada, PhD em espanhol, né? Formada em Marimar, Maria do Bairro, rebelde. Na usurpadora. Usurpadora. Mas não tem palavra pra definir viajar. Com certeza. E é uma coisa que, assim, o dinheiro não paga. E até os perrengues eu adoro, porque a gente tem história. Se a gente fosse, assim, muito milionário e aí chegasse e não tivesse nenhum perrengue, eu acho que ia ser sem graça. Eu acho que até milionário tem perrengue, mas deve ser um perrengue melhor do que o nosso. Com certeza. Lívia, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar um pouquinho da sua história rebelde. Eu sou a Roberta. Foi primeiro. Não, eu sou a Roberta. Obrigado a você que está assistindo esse episódio. Obrigado também aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse episódio não teria acontecido. Que são Bendito Afeto, China Park, Pousada Mar e Mata, Reserva do Gerente, CDL e Vitória. E hoje a gente vai falar do Bendito Afeto, que é especialista em proporcionar momentos especiais com cestas de café da manhã, box de bandejas, de frios e muitas outras delícias. Entregam em toda a Grande Vitória, só ligar para eles. Um brinde. Um brinde, Obrigado, Lívia. Ai, muito obrigada. Eu Volte fiquei muito mais feliz vezes para pelo compartilhar convite, mais histórias viu? de viagens com a gente. Com certeza. Obrigada. Até a Saúde. próxima. Olha lá o presente, Lívia. Obrigada, Luca. Obrigada, gente.